Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês no nosso call mensal. Hoje a gente vai contar com a presença do Paulo, né? Vai começar falando de economia, ele é o nosso economista-chefe. Depois o Fernando Chibante e o Pedro Dre vão falar das posições macro, de cenário macro mais à frente. E depois o Duda fala da nossa posição de renda variável e a gente vai abrir aí para o Q&A, então ao longo do call a gente vai tentar responder ou por escrito ou ao vivo a todas as perguntas, tá? Paulo, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Eu queria começar o call, como normalmente a gente faz, falando da pandemia, e nessa janela, desde o nosso último call, a gente teve aí a consolidação da variante Delta como a variante dominante da pandemia. Isso tem um lado ruim, vamos falar assim, porque ela é uma variante muito transmissível, mas a boa notícia aqui é que as vacinas estão sendo bastante eficientes na direção de conseguir conter os casos mais graves, os sintomas mais graves. Então, apesar de ser muito transmissível, o que a gente está vendo é que o impacto econômico, que quando a gente pensa em mercados é muito importante, ele está sendo relativamente modesto em relação às outras ondas que a gente teve. Aqui segue, na verdade, a distinção dos países que conseguiram vacinar muito e os países que estão mais atrás, estão com um percentual de vacinação menor. E aí, especificamente, o Sudeste Asiático chama atenção porque é uma região que está com um percentual de vacinação relativamente baixo. É uma região, portanto, que está mais sujeito e está apresentando, inclusive, um impacto econômico maior agora nas últimas semanas. Aproveitando até falando de Ásia, também um outro evento relevante foi justamente a China, que também fez algumas medidas regulatórias na economia. Isso também teve um impacto econômico negativo ali na economia. No Ocidente, eu acho que o destaque novamente a economia americana continua crescendo num ritmo bom, e aí a gente, apesar de sim, alguns dados surpreenderem negativamente, mas é uma economia que continua crescendo e no ritmo que ela tem crescido, aí acho que é o que é importante, ainda gera preocupação com inflação. Especificamente, a gente está vendo itens que são ligados à abertura da economia começarem a dar sinais mais fortes. Coisas como custo de habitação, elevação de salários que a gente começa a ver. Então, são sinais que, apesar de toda essa incerteza que existe sobre o efeito futuro aí da pandemia, a evolução futura dela, vai sinalizando na direção de redução de estímulos econômicos, e aí especificamente monetários, se aproximando. Então, é uma mudança importante, não só para a economia americana, mas, de forma geral, para todas as economias globais. Da parte do Brasil, a gente teve ali o destaque como os ruídos políticos. A gente até teve uma evolução muito positiva, que foi a indicação do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil. Com isso, a gente acaba tendo uma articulação melhor do governo com o legislativo. Isso pode ajudar nas reformas. A gente tem algumas reformas importantes no parlamento. Reforma tributária, tem duas versões dela, duas com diferença, uma em cima do consumo, a outra em cima da renda, mas as duas são importantes. A reforma administrativa também. Então, essa nova indicação pode ser uma peça-chave para o andamento dessas reformas, ainda mais que a articulação do governo no Senado ela vinha de forma mais precária, mas o que a gente viu, na verdade, foi que a gente voltou a ter um aumento do risco fiscal percebido pelo mercado. Aí eu posso citar como fonte as causas principais
O programa novo do Bolsa Família, como é que vai ser a geração de recursos para ele, tem toda uma discussão que o espaço do teto, que parecia muito grande, com a elevação da inflação, ele vai ficando menor, porque tem despesas obrigatórias que vão crescer em função dessa inflação, então você vai ter menos espaço para ampliar essa despesa. Além disso, tem agora, recentemente, a gente teve essa discussão dos precatórios, que é uma coisa incerta, qual vai ser a elevação, mas alguma elevação do pagamento de precatórios a gente vai ter. Isso, como são sentenças judiciais já finalizadas, não tem muito como evitar esse pagamento. Na verdade, você pode até distribuir ele no tempo, mas é um desembolso que vai precisar ser feito. Então, tudo vai indicando que a discussão de orçamento desse ano, que houve um certo otimismo do mercado numa certa etapa, parece que realmente a discussão de orçamento vai ser complicada de novo ao longo ali, principalmente mais para o final do ano. Na parte econômica, a gente também teve aqui dentro, de um lado, a atividade vindo bem, e aqui eu quero comentar especificamente da parte de serviços, que com o arrefecimento da segunda onda aqui dentro também a gente viu tendo uma retomada bastante clara, principalmente nos segmentos mais afetados pelo isolamento social, a parte de hotelaria, a parte de lazer, restaurante, isso tem tido uma recuperação clara. E, em cima disso, a gente teve, de novo, um questionamento em cima da inflação, e agora uma parte maior do mercado, já era a nossa visão que essa parte estava dando sinais preocupantes, mas eu acho que agora se torna uma questão mais comum de ser lida, que é a parte de serviços também está gerando algumas bandeiras amarelas aí para o cenário prospectivo de inflação. A importância disso é porque o Banco Central comentou na última ata que justamente ele ia fazer 75 bases, discutiu 100 bases na reunião anterior, mas queria esperar um pouquinho para ver justamente a evolução das expectativas de um lado e, do outro lado, a evolução dessa parte mais inercial da inflação. Essa parte mais inercial ela andou, tanto na inflação quanto nos indicadores de atividade, que parecem também sancionar uma inflação um pouco mais alta no futuro próximo. E, junto com isso, as expectativas também estão um pouco mais altas, um pouco mais, mas andou na direção que ele não queria, até porque as expectativas já estão acima da meta no ano que vem também, que é o principal foco de atuação dele. Então, juntando esse conjunto todo, na nossa visão, o Banco Central ele acelera o ritmo de aperto monetário nessa reunião dessa semana, nesse Copom dessa semana, para 100 pontos. Só que isso não é o suficiente, isso tem que ser complementado por um discurso mais duro, que embute um compromisso com a meta e, além disso, embute também, provavelmente, a sinalização que ele vai repetir esse movimento de 100 pontos na reunião seguinte também. Então, tendo em vista esse cenário, eu passo para o Pedro V para complementar a discussão sobre a parte macro. Boa tarde a todos. Dando sequência aqui, passando agora para a parte de mercados, falando mais especificamente dos mercados de juros e como é que a gente tem se posicionado, ajustado nosso portfólio à luz desse cenário que o Paulo já desenhou. A gente tem falado aqui há muitos meses, há muitos calls que a gente tem argumentado aqui, trazido para vocês, dividido um portfólio de posições tomadas em juros, em cima desse crescimento econômico que está havendo de maneira muito generalizada, muito forte, né, em cima dessas medidas que foram tomadas pós-pandemia, né? A gente já dizendo que não é mais um cenário de retomada, é um cenário de crescimento na margem, né? Porque os níveis pré-pandemia já foram atingidos e a gente está tendo um crescimento adicional. Mas
A verdade é que o grande tema desse último mês, do mês de julho, foi muito em cima dessa questão do pico de crescimento, né? Dessas taxas elevadíssimas que a gente viu na janela recente, né? Vão ficando para trás, vão ficando no retrovisor, o crescimento daqui para frente é um pouco menor, apesar de ainda ser um cenário otimista, né? Então, essa discussão de pico de crescimento tem gerado um impacto muito forte no mercado, e quando se somou essa questão da variante Delta se espalhando, trouxe ainda mais convicção para o mercado, né, de que a gente teria uma desaceleração para frente no crescimento mundial. O Paulo já falou nossa visão. A gente acha que essa variante Delta ela vai acabar impactando mais os países onde não tem uma vacinação generalizada, mais a parte da Ásia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, assim, isso trouxe um questionamento nessa parte de crescimento. Então, o que a gente observou nos mercados de juros, de maneira generalizada, com exceção do Brasil, que é um caso à parte, foi um movimento de fechamento de juros muito relevante, liderado também pela taxa de juros americana, pelo Treasury de 10 anos, que pelo quarto mês consecutivo fez um movimento mais expressivo dessa vez. Os 10 anos fechou 25 vezes no mês de julho, né? E com esse questionamento todo de crescimento e riscos da variante Delta, acabou trazendo diversos países juntos, né? Não foi só os Estados Unidos. A gente viu as taxas fechando na Europa, Reino Unido, Canadá, Japão, inclusive alguns emergentes, África do Sul, Turquia, Rússia. Então, foi um fechamento de juros generalizado. E a gente, que estava aqui no mês passado falando que a gente estava expandindo muito o nosso portfólio internacional, a gente sofreu, né? O nosso book de juros foi detrator de performance nos fundos multimercado no mês passado, mas o ganho em Brasil mais do que compensou esse resultado negativo nos outros países, né? Então, o Brasil realmente conseguiu se destacar muito nesse ambiente de fechamento de juros que aconteceu lá fora, tá? Então, o que na prática a gente fez aqui? A gente tinha uma posição de Austrália que a gente zerou, né? A gente tinha uma crença de que o Banco Central da Austrália ia inevitavelmente acabar seguindo o Fed, né? O Fed tem caminhado numa trajetória, ele está caminhando no processo de redução de estímulos. Aquela reunião de meados de junho, né, onde houve a mudança do dot plot, né, onde o Powell, na coletiva, finalmente reconheceu que estava começando a pensar em fazer o taper, né? Acho que a reunião de julho foi um avanço nessa direção, né? Não houve grandes novidades, mas claramente se percebeu um tom mais animado, né, por parte do board, com o Powell tentando representar o board ali na coletiva de imprensa. O desafio dele era trazer esse balanço do crescimento muito forte da economia americana, uma inflação que, indubitavelmente, está passando por um processo de deterioração, como o Paulo já falou, nas métricas mais inerciais estão mostrando uma elevação considerável, a questão da pandemia de ponderar isso tudo, e o resultado que a gente viu disso foi um Banco Central americano mais animado com o cenário, acreditando na capacidade das vacinas, né, e fazendo o reconhecimento de que esse lado temporário da inflação talvez dure um pouco mais. E, mesmo nesse sentido, a gente achava que o Banco Central, acabei de ver um pouco, né, estava falando aqui do Banco Central da Austrália, a gente acreditava que ele seguiria o Fed, só que a Austrália acabou acompanhando um pouco esse fechamento de taxa dos Estados Unidos, que tem muito componente técnico, como a gente vem falando aqui, mercado bastante posicionado em posições tomadas em juros, né? E os números de atividade econômica não vieram mais tão forte assim, não estão surpreendendo mais tanto o mercado. O Treasury fechou muito, a Austrália acabou vindo junto. Você ainda tem a questão da variante Delta, que está atingindo a Austrália com mais força. O país está tendo que adotar medidas de lockdown mais forte, né? Inclusive o Exército teve que ir na rua para tentar conter a circulação das pessoas. Então, a gente que acreditava que era um Banco Central que ia se posicionar do lado mais rock, acabamos abandonando esse case, né? A gente não acredita mais que o taper que aconteceria em uma janela próxima de tempo, a gente não acredita que vai acontecer mais. Então, houve uma guinada mais dovish. E essa guinada mais dovish acabou se expandindo para alguns outros bancos centrais. Outro deles foi o Banco Central da África do Sul. Teve um episódio de bastante volatilidade nesse país, com a prisão do ex-presidente Zuma, né, que trigaram diversos protestos e saques pelo país. Teve o Covid piorando
tudo isso acabou impactando negativamente as perspectivas para a atividade econômica na África do Sul, né? E como é um país que, apesar das suas fragilidades, não tem uma inflação que está muito preocupante, isso permitiu com que o Banco Central se posicionasse de uma maneira um pouco mais dovish, né? O mercado teve reunião esse mês, o mercado precificava 50% de chance de um hike, ele não entregou, né? Então isso fechou bastante taxa. Então a gente praticamente zerou as posições em Austrália, em África do Sul. E o que a gente está fazendo, a gente ainda acredita nessa, a despeito desse movimento recente dos mercados internacionais, a gente continua acreditando que os bancos centrais vão caminhar na direção de uma maior retirada dos estímulos. Tá? Então, o que a gente fez aqui, apesar de ter expandido o risco internacional, a gente optou por concentrar no bloco mais frágil, que é a parte de América Latina, que é o nosso bloco, onde o Brasil está inserido, né? Países como Chile, Colômbia, próprio Brasil, tem um caso um pouco mais claro de deterioração inflacionária, né? Uma perspectiva de retirada de acomodação por parte dos bancos centrais. Então, a gente está aumentando as posições no Chile, né? O Chile que continua numa deterioração institucional muito clara, né? A gente surgiu recentemente o risco de mais um novo saque daqueles fundos de pensão, então mais flexibilização. A gente está vendo uma discussão de uma extensão do auxílio emergencial nesse país, então está vendo, né, uma enxurrada de dinheiro muito forte na economia, uma deterioração fiscal muito clara, um país que vai passar por uma eleição complicada também no final desse ano, onde, por enquanto, o candidato de esquerda aí tem mostrado uma força um pouco maior. Então, a gente tem preocupações, a inflação está acelerando, né? A gente acha que o Chile apresenta boas oportunidades, assim como a Colômbia, né? Também foi um Banco Central que teve reunião na semana passada, o Banco Central da República, o Banco Central da Colômbia, o BANREP, teve um outcome um pouco mais rock, apesar de não ter entregado uma alta, já observou 2 membros do board voltando por um hike, com uma sinalização de que esse cenário de muita acomodação está saindo do radar, né, com a inflação subindo, né, e projeção de crescimento mais forte, né, a gente acredita que esse Banco Central vai, em algum momento, partir para uma redução de estímulos. Então, o contexto é mais o mesmo, mas como a gente sofreu nessa parte internacional, a gente optou por concentrar nos países onde tem uma clareza maior desse cenário de deterioração inflacionária e perspectiva de alta de juros. Né? Aí, falando um pouco de Brasil, a gente continua com posições tomadas em juros, né, compradas em inflação implícita, posições que a gente vem carregando há bastante tempo. Foi muito incrível a maneira como o Brasil se diferenciou nesse movimento de fechamento de juros generalizado no mês passado, né, um destaque negativo bem relevante. A curva local aqui abriu entre 50 e 70 vezes, a parte mais curta abriu 70 vezes, os mais longos 50 vezes, um movimento muito expressivo, né, mostrando que o Brasil realmente está numa posição muito desafiadora. Chama muito a atenção, a gente, além de Brasil, a gente tem posição em outros 6 países, a gente perdeu dinheiro nesses 6 países, mas o Brasil, a posição do Brasil mais do que compensou esse resultado negativo. Eu acho que isso fala por si só, já é uma evidência de quão frágil a gente está. A gente continua com a visão que a gente tem dividido com vocês aqui há bastante tempo, né? Uma visão de que essa combinação de uma inflação alta que está se disseminando, né? Está sendo continuamente revisada para cima, com um fiscal frágil, né? O mercado, como até o Paulo falou, e a gente vem repetindo aqui, o mercado estava acreditando que o nosso fiscal estava melhorando, né? Foi para uma retórica um pouco mais otimista, mas a gente continua com uma visão de que o fiscal está muito frágil. Então, essa combinação de inflação com fiscal frágil é uma combinação explosiva para o mercado de juros, né? Por isso que a gente tem visto esse comportamento, né? E a gente continua acreditando que isso vai continuar sendo determinante para a performance dos ativos de juros aqui. O que a gente está vendo na margem é uma piora nessas 2 variáveis. A parte de inflação, de um mês para cá, a gente viu o Focus se elevando de 2021 em quase 100 bases, né? Veio de 5,90 para 6,80, né? Quase 100 bases agora na reunião do Copom essa semana, um input muito importante, apesar do IPCA de 2022 ter ficado relativamente comportado. Acho que por mérito do BC, né? A gente tem visto uma mudança de retórica do BC, como o Paulo já falou, isso tem contido as projeções de 2022. Na parte fiscal, a deterioração também continua acontecendo, a despeito do mercado ter ficado anestesiado por um tempo, olhando muito para o mercado estava querendo acreditar que um pouco mais de inflação ia ser bom para a gente, né? Foi isso que aconteceu. E a gente vinha criticando aqui,
né, a elevação da inflação acabou favorecendo nossas variáveis fiscais. A gente sempre foi muito cético com relação a isso, mas o mercado realmente estava com uma visão um pouco mais otimista. A gente queria reforçar aqui essa visão negativa. Acho que os desafios são enormes. Esses acontecimentos recentes são evidências de que realmente o nosso problema é muito grande, né? Não tinha como estar no radar das pessoas essa questão dos precatórios. Usando a palavra do ministro, é um meteoro que cai, né? Completamente imprevisível, mas é o tipo de coisa que a gente está suscetível, dado a fragilidade que a gente tem. Então, esse tipo de episódio relembra a gente, relembra o mercado, de que o desafio é enorme. Eu acho que o Copom, essa semana, é uma situação... a gente usa o adjetivo difícil, mas a verdade é que a clareza é muito grande, mas a decisão de subir o juro de maneira mais forte é sempre mais difícil de você tomar. Mas, na nossa visão, o mercado ficou muito na dúvida, porque o Banco Central tinha condicionado que a aceleração de pace era condicional a uma deterioração das expectativas para 2022, o que aconteceu de maneira muito branda. Então, talvez isso não fosse suficiente para ele acelerar o pace. Só que a dúvida o que a gente acredita é que as expectativas para 2022 não pioraram porque o Banco Central assumiu uma postura mais dura. Então, cabe ao Banco Central entregar essa elevação mais forte de juros, né, de 100 bases, para manter essa conquista que foi atingida, que ainda não é suficiente para levar a inflação para a meta, mas ao menos conseguiu conter uma deterioração, né, um carrego da inflação de 2021 para 2022. E o que a gente fez aqui em termos de portfólio, a gente que estava com posições tomadas, aumentamos bem essas posições na virada do semestre, de junho para julho, pegamos bem esse movimento de abertura de juros agora no mês de julho. A gente, quando a parte curta da curva, na verdade, na sexta-feira passada, chegou a precificar 3 altas de 100 bases, mais uma de 75, né? A Selic terminal para 2021 foi para 8, vindo de 7% de um mês atrás, e a 2022 veio para 9%, vindo de 8% há um mês atrás. Ele achou que para essa parte curta já era uma precificação um pouco mais simétrica, a gente optou por zerar essa posição tomada na parte curta, ainda estamos mantendo uma posição tomada na parte longa da curva. A gente acredita que tem pouco prêmio, né? Quando você considera que a Selic pode ir para 2 dígitos, e você vê essa parte média da curva, ou a parte um pouco mais longa, tradando perto de 9%, na nossa opinião, o prêmio é muito baixo, né? E levando em consideração que a gente está aqui, como a gente tem repetido, o regime de teto de gastos, apesar de formalmente estar sendo respeitado, ele está sendo ameaçado continuamente, né? Esses episódios recentes reforçam um pouco essa visão, mas a gente continua com aquela visão de que a âncora fiscal que estava permitindo uma política monetária mais frouxa está frágil, né? Está se perdendo, né? E ela está cada vez mais ameaçada conforme a gente vai se aproximando das eleições no ano que vem, né? Onde os objetivos do governo estão muito claros, né? Eu acho que essa discussão do espaço do teto que o Paulo falou, né? O mercado era muito animado. Ano que vem, né, tem um espaço grande para o governo fazer as medidas, tomar decisões para ajudar o governo nas eleições do ano que vem, mas esse espaço está sendo comido lentamente pela inflação terminal desse ano, né? Os desafios estão muito claros e agora, né, já está ameaçado o resto com essa questão dos precatórios, então até mesmo esse reajuste do Bolsa Família está a perigo para o ano que vem. Então, o desafio é enorme. A inflação está com uma cara muito feia, a gente fez pouco para combater, né? A gente está com a inflação, esse mês a inflação vai rodar, acumulada em 12 meses, vai rodar acima de 9%, e a Selic ainda está em 4,25%. Né? E era incrível como o mercado acreditava que isso já era suficiente para a gente ver a inflação desacelerando daqui para frente e voltar para a meta em 2022. A gente continua acreditando que sem a ajuda do fiscal vai pesar muito no monetário, né? Um esforço muito grande vai ter que ser feito pelo Banco Central para trazer a inflação para a meta, se ele realmente quiser, em 2022. Então, acho que isso confere ainda uma assimetria muito grande para essa posição tomada em juros. É um tema que a gente tem repetido aqui, acho que pode ser muito fértil para esse segundo semestre de 2021. Tá? Então, acho que é isso. Eu vou passar para o Tibante para falar da parte de moedas. Boa tarde a todos. Bom, falando aí do mês de julho, acabou sendo um mês, em geral, aí pior para moedas emergentes. Acho que teve raríssimas exceções aí. Acho que, como já foi dito, aí essa preocupação com a possível desaceleração, né, ter feito um pico aí de atividade global, né, da recuperação, somado a alguma preocupação aí com esse recrudescimento aí
da pandemia, através da variante Delta, e também com essa questão de China aí, no meados, no final do mês passado, aí, acho que acabou incomodando um pouco aí o mercado de uma maneira geral, basicamente focado nos emergentes. Aqui no Brasil, o real acabou devolvendo toda a apreciação que a gente viu no mês de junho, né, que foi uma apreciação de quase 5%, e acabou devolvendo, né, até mais em linha com os pares, né, voltou quase 5% também. Então, tinha fechado lá um mês em perto de 5,20, bateu 4,95, né, no mês passado, e voltou para essa região de 5,20. Então, eu acho que até, de certa forma, até mais fácil entender essa volta agora, junto com os pares, aí, do que explicar aquele movimento anterior, né, do mês de junho, onde teve uma descolada muito grande, né, teve uma apreciação muito grande, ainda mais se você levar em consideração o que estava acontecendo com os pares, né, com os outros emergentes. Eu acho que fica nítido aqui, né, com esse movimento que teve recente, a volatilidade aumentou bastante, né, voltou para casa de 19%, 20%, que é um nível historicamente muito alto. Então, ele vinha, né, nos últimos 2 meses aí, ensaiando uma acalmada aí em termos de volatilidade. Durou pouco tempo, acho que é bastante ruim, assim, do ponto de vista macro, essa vol assim, seguir muito alta, o que levou até a volta do BC, presença do BC de novo no mercado esse mês. No começo do mês ele fez uma intervenção via swap, né, vendendo 500 milhões de dólares. Foi uma intervenção pontual, né, acabou que funcionou para aquele momento ali. Na nossa leitura, foi até olhando agora, assim, foi uma intervenção que estava fazendo sentido do ponto de vista relativo ali contra os pares, tinha dado uma descolada no dia que estava chamando a atenção realmente, acabou que casou com um nível nominal contra o dólar de 5,30, foi a região que ele acabou entrando e pelo menos naquele momento ali, acabou dando uma acalmada ali na intensidade de valorização naquele momento. A parte de fluxo segue também bastante desanimadora, né? Você tem os dados aí, o fluxo financeiro até o dia 23, a gente teve uma saída de quase 3 bi no mês, então segue sem grandes animações aí também nesse quesito. Então, também para ficar se monitorando aí, mas não tem nenhuma grande evidência aqui de grandes entradas financeiras. E então acho que vale a pena falar um pouco de China também. O Paulo comentou também no começo aí do call, mas acho que essas mudanças mais bruscas aí de que a gente viu, né, recentemente aí, né, meados, final do mês passado aí, de regulação, né, para alguns setores, acho que a gente acabou tendo um impacto muito forte no mercado local. A China vinha sendo percebida até então como caminhando na direção de mais abertura, mais transparência, né, do ponto de vista macro. A gente mesmo aqui, desde o começo do ano até meados de junho, a gente carregou uma posição na moeda local, né, o carrego era bastante interessante, se você comparasse ali com nos pares ali de G10, e ainda mais pelo arcabouço macro que o país apresenta e tal, super estável do ponto de vista dos números macro, mas eu acho que teve esse movimento chamando muita atenção. É muito importante dois aspectos aí de estar observando. Acho que o primeiro é ficar atento a esses movimentos de curto prazo, né, já que a China passou a ter um peso muito importante aí nos índices, né, tanto índices de renda fixa como índices de moeda e de equity. Então, assim, esse movimento acabou assustando, então gerou algumas alavancagem. A gente viu isso na semana passada, ao longo da semana passada. Tem que ficar atento se a gente ainda vai ter mais algumas ondas aí de desalavancagens em relação em reação a esse movimento aí, e tem alguns efeitos também indiretos em outros países emergentes também. Então, é uma coisa que tem que ficar atenta. E, assim, mais de médio e longo prazo, a gente tem que ficar também, tentar entender nas próximas semanas e meses, se isso é um movimento mais pontual, que é o que o governo está tentando agora
se explicando e dizendo que foi um movimento pontual, mas eu acho que o estrago já foi feito em termos de confiança, pegou o mercado meio que no contrapé, aí se animando com a história de transparência e tal. Então, isso aí vai demorar tempo aí para essa confiança ser reconquistada novamente. E tem que entender, então, se realmente eles vão, de novo, nessa direção de tentar acalmar o mercado, que é o que a gente tem visto nos últimos dias, ou se a China vai passar a ser, como era mais alguns anos atrás, alguns meses atrás, se ela volta a operar com um prêmio, né, em relação ao mercado, que é como a Rússia opera, né, dado o risco local, político local e geopolítico, sempre opera com risco, né, o mercado acaba pedindo um prêmio de risco aí adicional. Então, eu acho que é para a gente ficar atento em relação a isso e acho que, enfim, acompanhar nos próximos meses aí. Eu acho que o Pedro comentou também essa parte de Latam, de América Latina. Eu acho que é uma história interessante também. A gente, como ele mencionou aí, assim, se olhar esse bloco aqui da região, especialmente Chile, Colômbia, eu adicionaria também Peru, são países que vêm sofrendo bastante, né, do ponto de vista institucional, né, com políticas descambando mais para o lado populista, e que, de certa forma, as moedas não estão conseguindo capitalizar essa melhora que a gente tem visto aí nos termos de troca dos países, né? Então, a gente tem visto aí com esse boom recente, aí com essa alta de commodities, aí esses países, em tese, são países que se beneficiariam enormemente aí dessa alta aí nos preços, e isso não está acontecendo. Então, acho que essa falta de confiança aí que o político tem gerado impede que você tenha esse canal aí de apreciação para as moedas, e aí, até de certa forma, acaba ficando uma história meio parecida com o que a gente vem vendo aqui no Brasil, né? Você acaba tendo uma inflação que começa a incomodar, são países emergentes que, tipicamente, né, a cesta de inflação tem um peso de commodities, né, mais relevante, e se você não tem esse canal desbloqueado aí de apreciação da moeda, você acaba tendo, de fato, uma inflação incomodando mais. Então, assim, em termos de posição, a gente segue sem nada muito relevante no book de moedas. Tem sido um mercado, eu diria que está bastante sem tendência desde o começo do ano. Dando um exemplo aqui, o real abriu o ano a 5,20, já foi até 5,90, voltou para 4,90 no final do mês de junho, e está agora em 5,20, onde estava no começo do ano. Então, de certa forma, tem acontecido de maneira geral, com outras moedas emergentes também. Então, parece que é um mercado que está com difícil ter grandes calls assim. Eu acho que talvez esse tema de América Latina talvez seja um tema interessante, que a gente já está debruçado há algum tempo, apesar do que a gente tem preferido fazer posições, tem dado um pouco mais de clareza para a gente, posições mais na renda fixa do que na moeda. Mas, de qualquer maneira, é um tema que eu acho que é interessante, que talvez tenha alguma história interessante para a gente estar olhando daqui para frente. Tá? Acho que é isso aqui do nosso lado. Eu vou passar para o Duda para falar da parte de equity e fazer as considerações finais. Obrigado, Shiband. Aqui é o Duda. Eu sou o Portfolio Manager da UCAN. Queria agradecer a todos que estão participando aqui no call. Eu acredito que o mês foi marcado pela importância da gestão de risco, né? A nossa tese, muito bem vista pelo time de macro, como o Shiband, o Pedro Drux fizeram a explanação e o Paulo também, foi muito marcado pela deterioração macro no Brasil. Destaque foi a abertura dos juros e a queda de quase 4% na Bolsa. E aí a boa notícia que eu tenho para dar para os clientes é que a gente conseguiu ter preservação de capital, todos os fundos rodaram positivos no mês, até foram exceções, a gente também fica feliz quando a gente consegue ser não correlacionados, ter esse ativo extra para os clientes. E do ponto de vista de bolsa, aonde a gente carrega mais posição, porque o CAN é focado principalmente em alfa, e se você quiser gerar alfa, você tem que procurar realmente posições de bolsa, onde tem mais ativos, o que é referência lá fora. Mesmo estando investido, a gente conseguiu ter essa performance positiva. Mesmo os fundos de ações,
a gente conseguiu um alfa bastante relevante. Por exemplo, o long bias caiu próximo de 1% contra 4% da Bolsa. Então, a gente fica feliz, a gente acredita que a gente está entendendo os movimentos do mercado. E também a boa notícia para os nossos clientes é que a gente conseguiu expandir o risco em Bolsa mesmo nesse cenário adverso. Ou seja, a gente está vendo oportunidades com os hedges corretos, às vezes até ter a complementariedade de outros mercados, como o próprio juros. Então, eu acho que a gente está compreendendo o mercado e vendo oportunidades. E essa volatilidade maior também gera oportunidades também. Então, a gente fica também animado, otimista para gerar valor à frente. Outra tese que também foi muito rica para a gente foi que, dado o que a gente vislumbrava dessa deterioração macro, os mercados externos deveriam gerar um valor maior do que o Brasil, uma relação, principalmente retorno-risco, maior do que o Brasil. Então, não só do ponto de vista do mercado em geral, o S&P e Nasdaq tiveram uma performance positiva, então geraram também ganhos positivos das nossas posições de micro que acompanharam lá fora, mas a nossa percepção também, que foi muito comentada pelo time macro, de que os mercados desenvolvidos, particularmente Estados Unidos, onde tem ficado o nosso foco em equities, poderia ter uma performance maior do que mercados emergentes, particularmente a América Latina mais frágil. Isso também foi favorável. E aqui para a Bolsa, um tema que gerou bastante valor para a gente, quando você olha principalmente ano passado, e que a gente continua com acompanhamento, perseguindo, mas a gente fez corretamente a leitura, que foi sair completamente de tecnologia na China, onde o nível de governança piorou muito, muita intervenção, muita mudança de regulação. Então, o CAN também se restringir ao simples e ao essencial, e quando você se concentrar nos fatores que você consegue gerenciar. Então, quando tem fatores externos ao que você consegue gerenciar, você efetivamente não deve ficar. Então, a gente teve essa leitura. Isso, eu acredito que piorou ainda mais o cenário para mercados emergentes. A China é um país relevante dentro do universo de emergentes. E isso também eu acredito que melhorou ainda mais a atratividade de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que receberam fluxo de saída de emergentes. Então, o Shiband, inclusive, comentou dessa parte de fluxo. A gente também percebeu isso, tá? Então, a boa notícia é que lá fora a gente tem conseguido expandir o risco, e aí foi principalmente em tecnologia. A gente fez algumas modificações na carteira. A gente lá fora reduziu as posições em empresas de e-commerce, e aí foi bem particular no micro das empresas que a gente perseguia lá, porque a gente percebeu um crescimento um pouco menor. Então, foi bem pontual. A gente continua muito bem impressionado, no geral, nas empresas de tecnologia, com o crescimento. E a nossa filosofia da UCAN também é muito focada em qualidade. Então, a gente também nossa tese tem se confirmado que as empresas líderes e consolidadoras iriam conseguir, mesmo depois de um ciclo de crescimento muito forte de tecnologia que foi ano passado, continuar a crescer acima da média do mercado esse ano, mesmo sob uma base muito forte. E isso está se confirmando. Então, a gente também tem conseguido manter essas posições, tá? A gente, particularmente, continua focado em plataformas financeiras lá fora, dentro dessa tese de financial deepening, e isso também continua performando muito bem. Então, em tecnologia, a gente continua expandindo. E a boa notícia é que, mesmo em cíclicos lá fora, a gente também tem visto algumas oportunidades para expandir o risco. A gente fez uma alteração que a gente reduziu as posições em commodities, particularmente a gente saiu da posição do petróleo, por exemplo, em empresas de cobre que a gente persegue há muito tempo, a gente viu outras opções de retorno-risco melhor e também saímos, e eu explico o que está acontecendo, né? Foi confirmado um pouco aí a variante Delta, um pouco no terceiro ciclo, que não é tão forte, eu acho que não vai ser impeditivo de uma recuperação econômica, mas vários números econômicos de Estados Unidos, de China, números síntese mostram um pouco mais de desaceleração. Então, dado o movimento forte de commodities, a gente tem migrado um pouco dentro desse portfólio.
e a gente continua, por exemplo, também gostando de saúde. Então, assim, particularmente, ainda também vendo oportunidades, concentrando o investimento nos Estados Unidos e com várias oportunidades, tanto setoriais quanto no micro, no externo. Bom, agora vamos aqui para o Brasil, né? A gente sempre toma como tema, e a gente tem perseguido, vou reforçar isso, mais 50% das nossas posições fora no Brasil, em bolsa, dadas oportunidades. E, no Brasil, carregar mais proteções do que lá fora, o que tem sido determinante para a performance superior, né? Então, continua a reforçar isso, com toda a humildade, né? A gente sabe que a gente tem um ciclo de competência maior para cobrir as empresas no Brasil, que a gente é muito mais próximo, mas a gente, com as teses setoriais, com os temas macro, a gente tem conseguido performar muito bem também lá fora e também confirma essa possibilidade de diversificação e não correlação dos fundos da Alcan, que também é um ativo para vocês investidores, tá? Bom, em Brasil, a gente também expandiu mais no tema de tecnologia, e aí a gente acredita que no parte micro gerou oportunidades de compra na parte de e-commerce, diferente lá de fora, até essas empresas externas e internas são muito comparáveis, então até a diminuição externa, depois de uma performance positiva, de uma realização de uma posição que a gente persegue e compra, gerou essa oportunidade sem, vamos dizer, desbalancear o que nós gostaríamos da carteira. Também, na mesma tese lá de fora, a gente gosta das plataformas financeiras, plataformas de investimento, então a gente também tem conseguido expandir. E tem uma série de empresas, talvez não tão líquidas também, algumas vindo para a Bolsa, que vieram há pouco tempo, mas que se mostraram vencedoras, que a gente persegue há bastante tempo, a gente também tem conseguido até aumentar essas posições. Então, a gente continua gostando do tema de tecnologia como um tema global. É claro que não tem o crescimento que teve no passado, mas, na nossa opinião, serão empresas vencedoras à frente. No tema de cíclicos, a gente também tem reafirmado que a gente gosta muito das empresas de mineração. O que a gente fez é que a gente acertou na nossa tese que, apesar de gostar das empresas de mineração, o minério de ferro deveria realizar. Então, isso é efetivamente com um pouco de volatilidade, mas uma queda de algumas commodities, como do minério, a gente acertou, então foi o hedge correto. Mas algumas empresas de mineração, na nossa opinião, têm um tanto alfa, que com as proteções corretas nós pretendemos continuar a perseguir essa posição. Então, ainda gostamos fortemente. Em parte de cíclicos, a gente continua perseguindo a parte de saúde, principalmente das empresas integradas, que também nós acreditamos que também está se comprovando do ponto de vista operacional, que tem conseguido fazer uma forte consolidação e que também nós acreditamos que serão vencedoras à frente. Bom, para resumir, a gente tem carregado risco, apesar desse ambiente um pouco hostil para a Bolsa com essa alta de juros no Brasil, mas a gente acha que esse não é um tema global. A gente tem, eu acho que dentro de Ocon se restringir o simples e o essencial, eu acho que ter elegido os Estados Unidos como país síntese foi correto, tem mostrado uma performance melhor, não só que China, que teve problemas micro, mas que Europa e Japão. Oportunidades de empresas líderes têm se confirmado bastante forte. E no Brasil, que nós temos um ciclo de competência grande, a gente sempre carrega um portfólio. A arte aqui vai ser saber os níveis de proteção corretos, porque, como novamente a gente tem acertado, a gente está num processo de deterioração macro, principalmente dado o custo e oportunidade de aumento de juros. Bom, dito isso, mais uma vez, obrigado pela confiança de todos. Eu vou passar a palavra para a Isabel, para saber se tem alguma pergunta, alguma consideração. Oi, Duda, temos algumas perguntas aqui com relação a juros. Então, eu gostaria de chamar também o Pedro, por favor, Pedro. Vou perguntar aqui, tá? Pergunta do Thiago Pessotti. Sobre juros, a gente vai seguir aumentando a posição caso os juros US continuem fechando no curto prazo? E perguntou também se a gente carrega algum hedge para mais fechamento. Não, ótimo, Thiago, obrigado. Foi até bom ele ter perguntado isso, porque acho que eu acabei esquecendo de comentar
como é que a gente administrou essa posição de Treasury, que, de novo, a gente tem advogado aqui há tanto tempo, né, e essa posição tem performado negativamente nos últimos 4 meses, né, que são 4 meses de fechamento de taxa, e a gente respeitando uma das regras mais simples de trading, né, que a gente repete muito aqui, posições que estão dando errado, a gente, por definição, não aumenta. O que a gente tem feito é justamente ao contrário. Respeitando o movimento contrário à nossa opinião, a gente tem reduzido bastante o risco dela. Hoje, essa é uma posição mínima, tá? A posição tomada em Treasury. A gente fez uma redução adicional agora no mês de julho. Essa posição está bem pouco relevante. Tá? E por se tratar de um ativo tão complexo quanto 10 anos, né, onde o mundo inteiro opera e tem visões, é hedge para muita coisa, a gente, ainda mais em momentos de questionamento como está acontecendo agora, a gente não tem capacidade, não pode ficar na frente, né, de um movimento tão contrário ao que a gente acreditava. Então, outra regra que a gente gosta de seguir aqui é a gente não faz um hedge de um mercado em outro mercado. Então, a gente não tem hedge nenhum para essa posição de Treasury. O hedge que a gente tem é diminuir cada vez mais essa posição se ela continuar dando errado. Hoje ela está mínima, a gente quer ter um pouco de risco nisso ainda, caso o Fed mude sua retórica, né? A gente já acabou de ver aqui durante o call a manifestação de um membro importante do board já falando que o Fed pode fazer um taper mais rápido do que ele fez da última vez. Então, a gente acha que ainda existe a chance do mercado de taxa americano voltar a abrir com a nossa visão construtiva dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente quer manter uma posição pequena que dê para aguentar essa volatilidade, esse movimento contra, tá? Porque a gente ainda acredita no tema. Então, respondendo a sua pergunta, a gente reduziu as posições de Treasury, assim como a gente reduziu outras posições que não performaram bem, como a Austrália e a África do Sul, que eu falei aqui, tá? E o hedge, de novo, reduzir a posição que está dando errado. Tem uma outra pergunta aqui que surgiu, que talvez você já tenha respondido em parte, mas vê se você quer também acrescentar alguma coisa. Muitos agentes do mercado sinalizam vértices subprecificados na curva de juros média e longa nos Estados Unidos, haja vista os dados econômicos e forecasts de crescimento e inflação. Qual a opinião de vocês acerca do tema e quais os principais triggers para um potencial movimento de alta de juros americanos? Não, perfeito, a gente concorda com essa visão. Acho que é por isso que a gente está tomado em juros, né? A gente acha que o juros está baixo para a realidade, para o fundamento atual, para o que a gente acredita que vai ser o crescimento econômico, porque a gente está vendo nos dados de inflação é muito forte. Só para exemplificar aqui, a divulgação do IPCA, né, que é o CPI de junho, né, que foi divulgado no mês de julho, o mercado esperava o núcleo da inflação, né, de 0,4 e veio 0,9, né, são números brasileiros de inflação. Então, uma surpresa muito grande, mas nem isso tem sido capaz. Então, se me perguntar, a inflação é um trigger? Eu acho que não. O mercado está dando um benefício da dúvida muito grande, né, para o Fed, para o discurso, é uma credibilidade muito grande o fato dele afirmar que essa alta da inflação é temporária. Isso vai ceder, de fato vai ceder um pouco, né? A gente tem que ver o que vai sobrar da inflação uma vez que os choques ficarem para trás, né? Mas o que a gente acredita é que já tem itens, né, com alguma inércia, como a inflação do setor de housing, a parte de aluguéis, né, a parte de salários, isso tudo está vindo muito mais forte. Então, isso tem uma inércia grande, a gente acredita que esse cenário de inflação vai continuar muito forte. Você me pergunta qual o trigger que eu acho, é uma mudança de postura do Fed. Acho que o Fed tem capitaneado muito o mercado de treasuries, né? E as intervenções que ele tem feito são muito potentes, o tamanho do balanço dele é muito grande, né? Então, eu acho que uma vez que a gente observar uma convicção mais forte dos membros do board do Fed na direção de redução de estímulo, acho que isso vai ser um trigger relevante para a gente ver aberturas mais consistentes de juros no mercado dos Estados Unidos. Por fim, Pedro, se você puder dar uma ideia aí de risco em relação à tomada de juros, né, nos fundos, utilização de risco. Aí. Com a virada do semestre, a gente fez um aumento relevante de risco, tá? A gente saiu de posições medianas para posições grandes, tá? No book, a gente aumentou tanto o book internacional quanto o book doméstico de Brasil.
e por motivos diferentes, a gente acabou cortando esse risco pela metade, né? Então, hoje a gente voltou para posições medianas. Lá fora, a gente reduziu ou zerou posições que estavam indo contra, como Treasury, a Austrália e a África do Sul. Tá? E aqui, então, a gente zerou essas posições. E aqui no Brasil, a gente realizou o lucro por conta da precificação na parte curta. Então, a gente zerou a alocação tomada na parte curta da curva e estamos mantendo uma posição na barriga e na parte mais longa da curva em níveis medianos, né? A gente já não está mais naquelas posições muito grandes por conta do movimento que aconteceu. Então, a gente está em posições, vamos dizer assim, meio tanque. Tá ótimo. Bom, a gente não tem mais perguntas, então acho que eu posso passar a palavra para o Duda para a gente encerrar o call. Obrigado, Isabel. Novamente, queria agradecer a confiança. Eu acho que esse cenário de deterioração macro sempre traz desafios, mas eu queria lembrar que a Alcan está muito focado nessa parte de gestão de risco também. Os nossos fundos foram mais premiados nos momentos de deterioração macro. Nós que somos investidores, nós que procuramos posições de médio e longo prazo, perseguimos convergência ao fundamento, mas sabemos também fazer proteção. Estamos sempre atentos a ter um retorno ajustado ao risco mais favorável. A gente fica muito feliz de a gente ter sido premiado nos últimos 1 ano, 3 anos, com vários prêmios de todos os nossos fundos nessa parte de retorno ajustado ao risco. Eu acredito, foi muito falado aqui, da nossa capacidade de diversificação para o cenário externo. Tanto o Chibante quanto o Pedro falaram várias vezes nossas posições externas bem diversificadas em relação à América Latina, em relação aos outros países. Eu também referendei que a gente está mais com 50%, perseguindo mais 50% das posições lá fora. A gente tem feito um forte investimento de análise e a gente também tem feito um forte investimento. A gente fez uma contratação de mais uma pessoa sênior para o time, vamos fazer outras para o time quantitativo também. É um núcleo, uma célula que a gente continuamente tem ganhado, feito vários esforços, desde modelos de inteligência artificial, modelos fatoriais. Então, a gente tem feito uma série de esforços também para dar indicativos, muita data análise também para gerar uma convicção maior dentro do que a gente persegue em termos de fundamento. Então, a gente acredita que isso será, do ponto de vista de retorno ajustado a risco, também um diferencial da Alcan. Então, queria agradecer a confiança, agradecer nesses tempos um pouco mais de volatilidade e que a gente está bastante confiante e otimista de gerar valor mesmo nesses tempos e também, quando você passar um pouco a volatilidade, tiver convergência a fundamento, gerar valores ainda mais superiores, porque a gente tem essa capacidade, essa vantagem competitiva de fazer uma análise fundamentalista, mas com uma gestão ativa bastante forte. Muito obrigado.